Queridíssimos irmãos, um abraço fraterno a todos. Que as luzes benditas do alto estejam sobre todos nós e com muita alegria neste domingo. Nós escolhemos hoje para a nossa meditação uma lição do livro No Portal da Luz, lição número 2, Ganhando Resistência. Hoje nós temos muitos recursos, para poder fortalecer o nosso corpo. Nós fazemos academia, atletismo, fazemos exercícios, alimentamos bem, temos à nossa disposição a tecnologia, através de remédios, médicos. Então, são muitos os recursos que nós podemos utilizar para nos auxiliar, ganhar resistência. O nosso querido irmão Emmanuel, aliás, não é Emmanuel, é André Luiz ainda, no livro Conduta Espírita, ele nos fala que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito através da carne. Então, nós temos que sustentar esse instrumento físico como se ele fosse viver eternamente, Cultivar a higiene pessoal, precaver-se contra os tóxicos, narcóticos, alcoólicos, contra o uso demasiado de drogas, E ele ainda vai mais ainda dizendo que não exceder nas atividades físicas, nas atividades em geral, superiores à nossa própria resistência. Nós podemos pegar 50 quilos, nós vamos pegar 100, nós estamos correndo o risco de ter um problema na coluna. E outra coisa também é o problema das depressões, que a gente pode ter, as depressões devido às manifestações intempestivas emocionais. Isso também faz com que a nossa resistência diminui. Aqueles que utilizam o sexo de maneira exagerada e irresponsável, de qualquer maneira, também está contribuindo para o enfraquecimento do mundo somático, Fugir dos excessos de alimentação. Nossa máquina não precisa além do necessário. Então, nós temos um necessário para manter de pé e saudável. Procurarmos respirar o ar puro, livre, tomar banhos de água pura, é claro, e receber o sol gostoso, que aquece e que nos fortalece. E ele fala aqui que por motivo algum nós não devemos desprezar o vaso corpóreo de que nós dispomos. Por mais dificuldade, por mais torturado que ele esteja ou seja, haja visto que na Terra cada espírito recebe o corpo, da maneira que precisa, não é mesmo? Aí nós, buscando então essa lição, número 2, lá do Portal da Luz, que chama Ganhando Resistência, o André Luiz vem falar aqui de
um complemento alimentar de altíssima capacidade de eficiência, de importância, que não deixa de ser muito mais importante do que aquela correria das coisas que nós temos aqui, materiais para o corpo, que é importante e que nós devemos fazer, mas não podemos esquecer da outra parte, né? Ele diz aqui: reconhece-se você que a sua resistência precisa aumentar, por isso mesmo, não despreze o esforço no bem. Um tanto mais, além das nossas, do nosso nível, às vezes, né? Às vezes a gente tem uma responsabilidade, acha que está ali, cumprimos a nossa responsabilidade e pronto. Nós temos que sempre testar a nossa capacidade de fazer um pouquinho além, porque é assim que nós vamos provar a nós mesmos de que nós somos capazes de fazer sempre melhor e algo mais. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que lhes envolve os encargos. É claro que para poder realizar qualquer atividade, qualquer trabalho, nós damos tudo de nós para que aquilo saia da melhor maneira possível, né? E às vezes, nesse afã de querer buscar o melhor, o trabalho pode momentaneamente ou em algum momento parecer estafante e a gente tem aquela tendência de querer parar, de querer deixar de lado. Então ele fala aqui para suportar um pouquinho mais essas dificuldades que envolve os cargos, as responsabilidades que nós assumimos. E naqueles locais onde a gente acha que já exercitou o máximo de humildade, ele diz aqui para a gente ter o cuidado de apagar-se um tanto mais em favor do outro, do grupo, por exemplo, né? O grupo às vezes fica inseguro se a gente usa muito o personalismo, puxa muito a farinha para o saco da gente. Então nós temos que fazer isso de maneira mais simples, mais humilde, fazendo com que todos participem, com que todos sejam importantes. Isso realmente auxilia a gente mesmo e auxilia aqueles que nos cercam. Demonstrar um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação. Quantos desgostos, né, nós poderemos evitar tendo um pouquinho mais de calma, de tolerância nos momentos de inquietação, um pouquinho mais de fé, de confiança, saber aguardar. A paciência realmente é um remédio, é algo que nós podemos lançar mão para fazer com que nós resolvamos toda e qualquer coisa da melhor maneira possível, sem causar caos para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Abster-se das reclamações, mesmo que nós achamos que elas sejam justas. No que se reporta aos seus interesses pessoais, abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Aquela pessoa que está sempre insatisfeita, está sempre reclamando e que por isso mesmo às vezes não confia no outro. E isso aqui gera um clima muito grande de antipatia e dificulta nós
buscarmos obter recursos para resolver as nossas próprias dificuldades. Então, evitando essas reclamações, aceitando os problemas com naturalidade, né, sem colocar ali como interesse maior aquilo que realmente nos faria bem, que nos traria algum lucro. É isso aí, né? E mesmo porque reclamar é uma questão de orgulho, de vaidade. A gente, quando reclama, está sempre exigindo que as pessoas façam aquilo que a gente acha que está certo, não é mesmo? E isso é antipático. As pessoas vão indo, não sente aquele desejo, aquele prazer de estar junto com a gente. E a espiritualidade maior também, os nossos amigos do plano maior, serão exatamente aqueles que encontrarão em nós guarida na nossa maneira de ser. Aquele que reclama muito, que exige muito, terá ao seu lado, então, irmãozinhos da mesma forma. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Quando surge aquele momento de crise, se nós formos mais um daqueles que começa a gritar, a desesperar, a exigir, não é? Como é que nós vamos raciocinar, como é que nós vamos usar o nosso sentimento para entrar em sintonia com uma solução plausível com aquela situação? E todos nós temos crises, né? Crises de relacionamento, crises econômicas, emocionais, no trabalho, nas ruas. E é importante a gente ter calma e colocar fé, a fé humana, a fé divina, para funcionar, entendendo que tudo passa, que a crise ela é momentânea, ela não é eterna. Confie algo mais na... Desculpa, gente, eu estou um pouco gripado. Confie um pouco mais na proteção divina e conseguirá superar obstáculos. Às vezes aqueles obstáculos que nos parecem intransponíveis, insolúveis, faz com que a nossa fé às vezes fica um tanto periclitante, um pouco fraquejada, não é isso? E a gente esquece que a bondade divina tem as suas leis de amor, de sabedoria, e que no momento certo ela nos enviará os seus recursos e que vai nos dar a força, vai iluminar o nosso caminho para a gente poder conquistar, superar todos os obstáculos, porque nós somos criaturas, filhos dele, e ele é o primeiro a ter interesse em nos auxiliar. Mas é claro que o primeiro esforço deve partir de nós mesmos, não é isso? E naqueles dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você apressará suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Quando a gente fica doente, que a gente busca um tratamento, uma receita para tal, como a gente é muito imediatista, a gente quer resolver o problema de rápido, né? Que a gente não tem muita paciência, muita tolerância para ficar esperando aquele remédio agir. E muitas das vezes até abandonamos o tratamento. A gente não confia mais naquilo, fala que não vai dar certo, né? Mas às vezes de maneira imprevisível a coisa acontece.
Então nós precisamos de acreditar no remédio, no médico e acreditar no tratamento nosso mesmo, interior, não é? Procurando combater essas enfermidades através de mudança de comportamento. Tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Olha, em todo campo de ação, seja ele aonde for, nas áreas profissionais, na saúde, no esporte, na faculdade, né, no desempenho de uma atividade doméstica, enfim, tudo pode surgir intrigas, porque nós relacionamos com as pessoas e as pessoas às vezes são vaidosas, não estão de acordo com a maneira que nós atuamos, que nós trabalhamos, e ainda tem o interesse das trevas que às vezes quer nos derrubar, quer nos perturbar. Então é importante nós não darmos muita atenção a essas intrigas, mesmo porque elas vão nos trazer muita infelicidade, né? Então procurar administrar tudo com naturalidade, entendendo que nós estamos mexendo com pessoas, com seres humanos, e cada um tem um campo de visão, cada um tem uma maturidade, cada um tem um campo de instrução. Então, as intrigas geralmente vêm de corações doentios, corações que não nos respeitam, que desejam que a gente perca o controle, né? E, para terminar, a André Luiz diz aqui que nós vivemos num mundo em meios provas, expiações, desafios e várias necessidades, né? A maneira de um aluno, ante as lições do mundo, da vida, da escola, né? Que é em favor de nós mesmos, para que nós tiremos aproveitamento, lições, ensinamentos, aprendendo a suportar o convite dos bens. Isso aqui é importante. Às vezes nós não suportamos, não aceitamos, não admitimos um convite para realizar um trabalho, seja onde for no campo do bem, por vários motivos. Achamos que não somos capazes, que ainda não temos condições, que aquele convite está sendo feito para a pessoa errada. Mas como é que nós vamos ganhar valores de resistência? Como o André Luiz fala aqui, ganhando resistência. Como que nós vamos provar a nós mesmos? Como que nós vamos conquistar esses valores se nós não aceitamos o convite de fazer algo mais, de fazer um trabalho no bem? Todos os grandes espíritos que atingiram uma situação espiritual de luz, de fraternidade, eles passaram por isso. Nós podemos lembrar aqui a Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes, Paulo, Chico. Vocês já pensaram o que esses irmãos passaram? Quantas humilhações, quantos sacrifícios, contra-entregas, quantas vezes precisaram de pensar mais nos outros do que neles mesmos, e para atingir essa situação de espírito bons, espírito iluminados. E nós vamos correr o risco de ficar patinando aí toda a vida,
como uma bola de neve, sem buscar uma melhora mais efetiva, né? Então é preciso realmente saber enfrentar e aproveitar, ser resignado, ser tolerante diante de todas as provas, lutas, desafios, de sacrifícios, e assim nós estaremos com toda certeza ganhando de fato resistência espiritual, que consequentemente fará com que o nosso corpo físico também vá se libertando de todas as mazelas, de todas as dores, doenças, desequilíbrios. Então a chave está no Espírito. O Espírito é que de fato nos traz essa resistência. Queridos irmãos, era isso aí. Nós agradecemos a oportunidade desse trabalho e desejamos que todos tenham uma semana tranquila, feliz. E eu peço a vocês que continuem orando, vibrando em meu favor. Eu estou superando aqui este momento em que contraí o bichinho, né, o coronavírus, mas com a ajuda do alto e fazendo a minha parte e com a ajuda de vocês, dos meus amigos, tanto aqui do plano físico como do plano espiritual, meus espíritos protetores, eu e todo mundo haveremos de ser mais felizes. Mesmo porque não fazer o bem é muito mais difícil do que fazer o bem. Fazer o bem é mais agradável, nos traz mais alegria, nos traz mais segurança. Obrigado, beijo a todos, que Deus nos abençoe, agora e sempre.